Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós confiamos em Ti, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. E você fala amém, fala graças a Deus. Olha, eu gostaria que o Senhor orasse comigo aqui hoje. Vamos fazer oração. Você que está sentindo uma dor, uma inflamação, está com alguém no hospital, hospitalizado, vamos orar, você vai ficar curado agora. Mas eu quero que o Senhor mande seu testemunho, hein? Pastor, a dor saiu, 19994471400 é o meu WhatsApp. Você manda mensagem de áudio ou uma mensagem de texto contando o que Jesus fez aí agora. Uma dor de cabeça, uma dor nas vistas, uma dor no ouvido, qualquer que seja o problema, a dor na coluna, você vai agora ficar curado em nome de Jesus. Olha, o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. Escreve aí, Deus cuida de mim. Lá no Salmos capítulo 32, Salmos é fácil para encontrar no meio da Bíblia. Salmos capítulo 32. Hoje Deus vai fazer muitos milagres aqui. Você que está sentindo uma dor aí, nossa pastor, já faz dias, então essa dor vai sair. Vamos orar comigo, capítulo 32, Salmos capítulo 32. Ele diz assim, pessoal, no versículo de número 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha, Deus, Ele quer nos direcionar, Deus, Ele quer nos guiar, Deus quer nos instruir. Eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo. Deus está querendo te instruir, Deus está querendo guiar você. Muitas vezes nós estamos dispersos, posso colocar a palavra perdido? A palavra de Deus fala sobre isso. Jesus disse lá em João capítulo 10, a ovelha que não tem pastor é ovelha errante. Não pense só em coisas erradas. Não pense só em coisas erradas. Não pense só em coisa errada. Mas a ovelha, ela vai seguir um caminho que talvez vai levar ela para a morte. A ovelha vai seguir um caminho que talvez lá naquele caminho vai ter um lobo lá para devorar ela, você está entendendo? E ela precisa do pastor, que o pastor vai fazer com que esses caminhos sejam evitados, vai ensinar o caminho para aquela ovelha não correr risco de vida, para aquela ovelha não correr perigo, para aquela ovelha não ser devorada. Então a ovelha, ela se submete ao pastor, é verdade, mas o pastor está favorecendo aquela ovelha. Irmão, Deus quer nos ensinar, nos instruir, nos mostrar um caminho, para que nós não venhamos andar no caminho das trevas, para que nós não estejamos no caminho do sofrimento, para que nós não estejamos no caminho da solidão, para que nós não venhamos trilhar o caminho da condenação, da culpa. Olha, tem coisas que a senhora não é culpado, mas muitas pessoas estão andando por esses caminhos, por não permitir com que Deus venha instruir ele ou instruir ela. Permita que Deus venha te instruir, permita com que Deus venha te guiar. Eu não sei o que te aconteceu, pode ter sido muito difícil, mas Deus está falando contigo, Deus está falando com você. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deixa Deus te instruir, deixa Deus instruir você. Se hoje você está andando num caminho de tristeza, de angústia, de dor, não é esse caminho que o Senhor quer que você ande, que você siga, que você trilhe. Não é, mas permite com que Deus venha te instruir. Fala amém? E Ele vai te ensinar esse caminho. Esse caminho vai fazer você superar, vai fazer você dar a volta por cima. Esse caminho vai fazer você ser bem-sucedido. Esse caminho vai fazer você se levantar. Quem aqui não lembra do Josué, que Moisés havia morrido? O povo de Israel já estava 30 dias de luto, 30 dias chorando a morte de Moisés, e o Josué prostrado lá, todo desanimado. Mas Deus, ele chega lá e dá uma instrução para o Josué: meu irmão, não é esse caminho não. Qual que é o bom do Josué? Foi fácil para o Josué? Claro que não, foi super difícil, mas o Josué permitiu com que Deus viesse dar a ele aquela instrução, e ele pegou e se levantou, seguiu o caminho que Deus deu para ele. Ele foi muito usado por Deus. Deixa Deus te instruir,
1 Reis capítulo 19, o Elias aqui não permitiu com que o Senhor Deus viesse instruir. Eu não vou ler tudo não, tá, pessoal? Eu quero fazer a oração da cura. O versículo de número 4 está dizendo: e foi ao deserto a caminho de um dia. Quem mandou Elias ir para o deserto? Não foi Deus. Ele seguiu o seu próprio caminho. Ah, pastor, mas ele estava passando um momento muito difícil. Ele estava sendo ameaçado. Concordo, verdade. Mas o que ele deveria fazer? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter buscado instrução do Senhor. Senhor, a minha vontade é ir lá para o deserto, de morrer. Sumir, desaparecer. Mas esse é o caminho do Senhor? Me instrua, Deus. E quantas vezes o inimigo coloca essa sugestão na nossa mente? Quantas vezes o inimigo coloca essa sugestão no nosso pensamento? Eu vou subir, pastor, vou desaparecer, eu vou entrar aqui dentro, eu vou me trancar aqui no quarto, eu não quero falar com ninguém. Será que esse é o caminho que o Senhor Deus está instruindo para o Senhor, para a senhora? Não, meu irmão, é assim mesmo. Nós enfrentamos as lutas, a adversidade. Precisamos aprender o caminho com Deus para prosseguir. Aí o Elias foi para o deserto, mas não foi Deus que mandou. Caminhou um dia. Tem gente que caminha tanto para os seus próprios caminhos, mas não quer caminhar os caminhos de Deus. Ela faz de tudo, luta para trilhar os seus próprios, mas quando é uma direção de Deus, ela não se esforça, está errado. Você tem que se esforçar para trilhar, para seguir não o seu caminho, mas para seguir o caminho do Senhor. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: Senhor, já basta, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ó, pessoal, o Elias agora sabia mais do que Deus, está dando conselhos para Deus, está instruindo a Deus. Para com isso, irmão, para com isso. Deixa Deus instruir você. Deixa Deus te instruir. Você vai vencer isso aí. Você vai vencer essa adversidade no nome de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 16, eu vou chorar, hein, pessoal? Eu acho linda essa passagem. Não vou não. E aqui tem a passagem de uma mulher que ela sofreu, como que pode dizer? Ela sofreu uma injustiça, que ela foi expulsa da casa dela. E aí Agar, o versículo de número 11, diz assim: e disse também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então Deus, esta mulher estava indo para o deserto, porque ela foi excluída, pela sua senhora. Ela foi expulsa da casa dela pela sua senhora, e ela não tinha para onde ir. Ela pegou e fugiu, ela foi para o deserto. O versículo 6 diz: e disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que lhe é bom aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto à fonte da água do deserto, junto à fonte do caminho de Ar. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. Então ela fugiu, foi para o deserto. Mas o que aconteceu? Deus viu a aflição da Agar, como viu a do Josué, como viu a sua aflição. Só que tem uma coisa muito importante aqui, diferente lá do Elias. O Elias, ele deveria, naquele momento, se o medo, se a preocupação tomou conta do coração. Somos seres humanos, pessoal. Isso em algum momento vai acontecer comigo também. Mas o que eu tenho que fazer? Vou me voltar para Deus, vou me voltar para o Senhor. Senhor, me instrua. Lembra do Salmos 32, versículo 8? Me ensina, Senhor, qual o caminho que eu vou seguir. Esta mulher ouviu as orientações, a Agar ouviu as instruções do Senhor. Deus foi lá e direcionou: você vai ter um filho, você vai gerar, não se preocupe, ele vai ser grande, e etc e tal, como está dizendo aqui o versículo de número 12, que nós lemos. Aí ela aceitou a instrução do Senhor, versículo 3, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Ela não tinha
comunhão com Deus. Fica emocionado. É lindo demais isso aqui. Ela não conhecia Deus, pessoal. Então o que ela falou? Tu és o Deus da vista, tu é o Deus que me vê, tu é o Deus que cuida de mim, irmão. Ela não falou com ninguém, ela não falou com nada a ninguém sobre a aflição dela. Amigo, isso aqui é muito forte, pessoal. Deus, ele nos conhece. Deus, ele se preocupa comigo, se preocupa com você, mas às vezes a nossa dor está sufocando os ensinamentos, as orientações, as instruções do Senhor, como aconteceu com Elias. O Elias era um homem de Deus. Não estou falando mal do Elias, eu peguei aqui só para tentar ilustrar, para mostrar para o Senhor, para a senhora. O Elias, ele ficou tão amedrontado, tão preocupado com aquela ameaça, que ele esqueceu o quanto Deus é zeloso e cuidadoso. Tanto que quando ele pediu a morte, Deus mandou pão e água. Você não vai morrer coisa nenhuma, rapaz. Deus cuidou dele. Ele desapagou ali um dia sem comer, sem beber, deve ter desmaiado e etc e tal, mas o cuidado de Deus já estava ali. Olha, a dor às vezes é grande. É grande. Não dá para descrever, não tem palavras. Mas Deus quer instruir o Senhor, a senhora, para superar essa dor. E com a instrução do Senhor, nós vamos superar essa dor. Fala amém? Ela diz: tu é o Deus que me vê. Chamou o Senhor, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama o nome daquele poço Alai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome o filho que tiveram Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Mas talvez ali naquele deserto, se ela não recebesse a instrução do Senhor, ela teria morrido, perecido, ou sido devorada por qualquer outra coisa que tinha naquela época. Mas ela ouviu a instrução do Senhor. Deus mediu cada dor que ela estava sentindo e foi lá, instruiu ela o caminho que ela tinha que seguir, e ela ainda gerou um filho. Meu irmão, filho é um milagre, é a bênção que o Senhor, que a senhora tanto precisa, e nós aprendemos a direção de Deus. Todos nós vamos gerar no nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Quero orar por você aqui agora, no nome de Cristo Jesus. Pai Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus que nos vê. Muitas vezes, ó Pai, os problemas, a adversidade faz com que nós não venhamos a enxergar, a perceber e ver que o Senhor, ó Pai, nos vê. Deixamos os problemas se tornar maiores, até mesmo do que o Senhor, mas não existe isso. Não existe nada maior do que o Senhor. O Senhor contempla toda a terra do seu trono. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Guia-nos, ó Pai. Venha nos instruir. Nós queremos a instrução do Senhor. Agora eu quero orar por esta pessoa que está sentindo dor, ó Pai. Você que está sentindo dor agora, põe a mão agora no local da dor. E eu oro agora, amaldiçoa essa dor. Digo: dor, saia, vai embora, desapareça, em nome de Jesus. Todo mal caia por terra para nunca mais voltar. Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Olha, um abraço aqui, que Deus abençoe em nome de Jesus.